Olá, amigos! Canal Tricolaço no ar. Vamos falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Obrigado a quem está chegando com a gente aqui. Estamos sempre trazendo uma análise do que a gente vê das coisas do São Paulo que andam acontecendo para que a gente possa debater. Então, você que está aí, pode mandar mensagem. Muita gente me manda mensagem, ainda que privada muitas vezes. Dê seu like, faça inscrição no canal, comente com outras pessoas também. E vamos falar de hoje aqui no canal Tricolaço. Vitória muito importante do São Paulo para cima do Internacional de Porto Alegre. 2-0 no estádio do Morumbi, 46 mil pagantes por lá. Cabia mais gente, mas a torcida do São Paulo deu a resposta de grande presença também. Eu acho que a tendência agora é até melhorar. Para mim, para resumir bem rapidamente o que aconteceu hoje, a gente já chegou a falar isso em alguns momentos do ano, mas efetivamente o melhor jogo do São Paulo em 2023 até agora foi esse. Porque ele envolve alguns aspectos, além da atuação consistente, que é uma coisa até que aconteceu, por exemplo, contra o Santos no Campeonato Paulista, ou contra o Tigre lá na Argentina, especialmente no segundo tempo. O São Paulo pegou um adversário com peso maior do que esses aí. Internacional e Santos são equivalentes, porém, quando o São Paulo ganhou do Santos, o momento do Santos era muito pior. E ainda é um momento ruim. O Inter também não está num grande momento. É fato que foi um jogo disputado por dois times que seguem numa fase ainda ruim, que precisam se afirmar. O Internacional tem tido problemas, o Mano tem sido questionado. É verdade que o time ganhou 2 jogos muito importantes no Campeonato Brasileiro, que não perdeu a primeira partida e hoje perdeu para o São Paulo. Isso podia até ser chamado um pouquinho de consistência, mas é fato que o Inter tinha muitas dificuldades, ganhou do Flamengo no final, ganhou do Goiás apenas no final, conseguiu empatar com Fortaleza fora. Esse foi um placar bom. Mas era talvez um time que oferecesse uma resistência, uma força maior do que esses que a gente citou aí. E o São Paulo conseguiu ganhar de forma madura. É um jogo que tem várias nuances interessantes para a gente observar, mas não dá para tirar a justiça do placar. E a justiça do placar é o que motivou a colocação do nome Vitória com Autoridade nesse vídeo de hoje, porque você ganha com autoridade quando você se sobrepõe ao adversário em campo, dita o ritmo e consegue vencer a partida da forma que você quis ganhar. Né? E eu acho que aconteceu exatamente isso com o São Paulo hoje, com exceção dos 8 primeiros minutos ali. Não que a postura tivesse errada. O São Paulo fez um bloco baixo de marcação quando o Internacional estava com a sua posse de bola, muito bem feito ao longo do jogo todo, na minha visão, mas naqueles primeiros 8, 10 minutos, o maior problema do São Paulo era a saída de bola, muito deficiente, com muito erro de passe e com muita tentativa de bola longa. Esse time, e eu, de modo geral, no futebol em geral, para usar a bola longa você tem que ter muito nível de acerto. A tendência normalmente na bola longa é que ela bata no muro do adversário e volte. E quando o São Paulo tentava isso, estava errado. Quando punha a bola no chão para tocar, o time conseguia entrar. Esse time depende muito de aproximação e toque. Né? E ele tem um outro defeito. Alguns jogadores ainda têm muita deficiência no passe. Então, quando o São Paulo começou a botar a bola no chão e melhorar a infiltração com passes, a jogada estava morrendo no Alisson, que erra passe demais. Depois ele até melhorou, mas na média ele erra muito passe. Então, a partir do momento que isso começou a se corrigir e que o time passou a buscar um lado onde os erros de passe eram menores, no caso do lado esquerdo, lá com o Caio, com o Marcos Paulo entrando por ali, aí o time começou a crescer. Sempre que o São Paulo jogava dentro do campo do Internacional, ele assustava o time do Inter. Isso é uma qualidade importante, né? Levava perigo ali. E aí foi numa dessas jogadas de perigo que aconteceu o pênalti, que o Luciano bateu mal de novo, mas dessa vez teve, felizmente, a sorte do goleiro rebater para frente. Ele foi rápido, colocou no gol, fez 1-0. Depois disso, o São Paulo ficou muito mais tranquilo no jogo e a gente percebe o quanto o Internacional ficou mais tenso, né? Precisando fazer o resultado de qualquer maneira. Bom, no segundo tempo aí vem a confirmação do que a gente está falando aqui. Porque no segundo tempo tudo funcionou muito bem. Dá a impressão que o Dorival chegou no vestiário, eu vi boa parte da entrevista do Dorival agora, e ele disse isso na entrevista,
houve uma reorganização do setor defensivo, que já não estava ruim, mas algumas peças, alguns posicionamentos estavam ainda um pouco deficientes, foram ajustados, e aí o São Paulo fez uma partida defensiva primorosa, primorosa. E ao ser primoroso na defesa, o time conseguiu ser produtivo no ataque, que é algo que estava difícil de fazer. Então tudo deu certo no segundo tempo, porque o Internacional foi obrigado a entrar. É bom dizer que no primeiro tempo o Internacional não chutou bola nenhuma, no segundo tempo arriscou um pouco mais, mas ainda assim mais com bola cruzada do que chutes diretos. E o São Paulo começou a arriscar, trabalhar no espaço. Estava errando demais, especialmente com o Nestor, que ainda precisa corrigir uma deficiência dele, que é o medo de chutar no gol, né? A impressão que dá é que ele tem medo de chutar no gol. Até que numa jogada muito bem trabalhada, envolvendo o Calleri e o Pablo Maia, com muita personalidade, toma a bola ali já no final da intermediária e entra com a bola dominada, tira do zagueiro e bate por cobertura, um golaço, e aí o São Paulo estabelece o número final do placar. Poderia ter feito 3, teve aquele lance do Nestor que ele bate cruzado, erra o gol, a bola rebate no goleiro, vai parar do outro lado, e o Rato perde um gol. Eu achei que ele foi chegar, sabe, caçapando ali, ele foi querer dar colocada, a bola saiu um pouco de lado, mas ok. O São Paulo não sofreu, é óbvio que o Internacional viria para cima, mas o São Paulo sofreu muito pouco. Alguns jogadores foram espetaculares na atuação, os 2 zagueiros hoje estão de parabéns. O que o Arboleda jogou é um negócio absurdo, absurdo. E o Beraldo também foi muito bem. E a atuação coletiva do time na hora em que o Rafael se machuca ali e o gol fica aberto, de todo mundo correr para tentar tirar a bola, foi emocionante até. Aliás, eu falei do Rafael, ele foi bem de novo. O São Paulo, felizmente, tem um goleiro agora que não tem medo da bola, né? Isso já faz bastante diferença. E o São Paulo estabeleceu um resultado muito importante, porque hoje precisava ganhar. Os próximos 2 jogos são fora de casa, num campeonato absurdamente difícil e contra 2 times que no papel são muito difíceis, o Fortaleza e o Corinthians na sua casa. Eu digo no papel porque o Corinthians, por exemplo, não está num grande momento, mas é o Corinthians em casa, o São Paulo nunca ganhou lá, tem todas aquelas questões que a gente já sabe. Porém, está passando por uma reorganização aí com o Luxemburgo, então pode chegar nesse jogo muito pronto. E aí o São Paulo vai ter 2 jogos difíceis, por isso ganhar hoje foi fundamental, e ganhar bem dá muita segurança para o time para as próximas partidas. E serão 3 jogos fora de casa e com viagem insana, né? Porque vai para Fortaleza, joga lá, volta para São Paulo, joga o Clássico e volta para o Nordeste, para Recife, porque depois do Corinthians é o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, além de ter moral e confiança, esse time vai ter que ter preparo, inclusive físico, para poder enfrentar essa pequena maratona. Destaques. Acho que o Dorival trabalhou muito bem hoje. As trocas aconteceram no momento certo. Eu teria entrado com o Calleri, porque o Calleri teve só um problema de saúde, não foi um problema físico. Mas ok, dá para entender. Tem que poupar jogador também para outros compromissos. No momento em que ele entra, ele toma conta do ataque ainda mais. Eu não teria tirado o Marcos Paulo, porque entendo que ele estava bem no jogo, mas também entendo. Acho que a composição com o Alisson ali na frente ainda agradava ao Dorival. Depois ele tirou o Alisson para reforçar mais a defesa, e ele chegou a jogar com Jackson Mendes, Luan e Pablo Maia ali em linha, 3 volantes. O Jackson Mendes entrou com uma categoria, e o Gabriel Neves também jogou bola demais hoje, que eu vou te falar, hein? Então o São Paulo tem um time bastante limitado, mas que com confiança e cabeça fria, eu já disse aqui, pode melhorar. Por isso que eu nunca comprei aquela história dos 45 pontos. Eu acho que o São Paulo não é candidato ao rebaixamento. Ele não era candidato também ao título. Mas olha, o Flamengo está lá embaixo, o Atlético está lá embaixo, o Palmeiras é o único que está bem aí, o Corinthians precisa se recuperar, o próprio Internacional patina. Não é um absurdo pensar em tentar alguma coisa mais ousada. Eu acho que tem que tentar. Se você está disputando o campeonato, você tem que tentar. E quando os jogadores que estão fora voltarem, a tendência é melhorar ainda mais. Grandes atuações do Rafael, do Arboleda, do Beraldo, achei que o Rafinha jogou bem também, Caio Paulista do lado esquerdo foi muito bem, Gabriel Neves muito bem, Pablo Maia muito bem, o Luan entrou com uma obrigação de marcar e acho que ele fez isso bem, liberou mais o Pablo. O Alisson tem muita disposição, mas ainda na bola é muito fraco, o Rato entrou, ele dá um toque mais de qualidade. Acho que o Nestor fez uma partida muito boa, como foi bem o Marcos Paulo, tem um pouco de dificuldade para voltar, mas com compensação que ele ajuda na frente é brincadeira. E o Michel Araújo é um jogador especial que sempre que entra, entra bem, né?
Então o Dorival pode até começar a observar esse time para ter, de repente, duas escalações diferentes em Copa Sul-Americana e Brasileiro, em Copa do Brasil e Sul-Americana e Brasileiro. Só não dá para mexer na defesa, porque aí são poucas opções mesmo. Mas a partir do momento que tiver Wellington de volta, Igor Vinícius de volta, Galopo de volta, Thales Costa de volta, dá para pensar sim, e dá para pensar sim com rendimento positivo. Essa é a coisa boa. Desafios agora são difíceis. Eu não ficaria surpreso se o São Paulo empatasse os dois próximos jogos e não acharia ruim também, nas circunstâncias atuais. Ganhar um deles, mesmo perdendo o outro, também é muito bom. Aliás, é melhor do que dois empates. Ganhar os dois eu acho praticamente impossível. Perder os dois seria trágico, mesmo tendo ganhado hoje. Mas esse time, já desde a época do Rogério, para ser bem justo, é muito difícil do São Paulo perder jogos. É muito complicado. Ganhar do São Paulo é muito difícil. Então, em duas derrotas eu não acredito. Mas, puxa, se conseguisse ganhar pelo menos um, seria espetacular. Porque por qualquer um dos dois, pelo Fortaleza por ser um time muito bom e por ser difícil ganhar dele lá, pelo Corinthians por tudo que envolve, a história de tabu, por ser um clássico, enfim. Qualquer um dos dois ganhando já é um baita de um resultado. E se empatar os dois, tá tudo muito bem. Eu acho que para a perspectiva que São Paulo teve na hora que começou o campeonato para agora, já há uma diferença bem significativa, e aí os parabéns têm que ir todos para o Dorival, que conseguiu acalmar o ambiente e potencializar algumas capacidades de alguns jogadores também. Tá de parabéns o Dorival, grande figura da partida de hoje, e a torcida do São Paulo também. Gente, comente aí, valeu, obrigado pela participação sempre, e voltamos na quinta-feira, depois de Fortaleza e São Paulo, ou quando tiver alguma novidade interessante para a gente falar por aqui também. Abraço para todo mundo, até mais!